Ciência. Prosseguimos a nossa emissão com o Magazine Ciência, da autoria de Lígia Anjos. O governo moçambicano está a fazer uma revisão da Política Nacional de Terras e da Lei de Terras com vista a promover um quadro regulatório que possa assegurar um acesso equitativo, posse segura, uso sustentável da terra ao serviço da sociedade e da economia moçambicana. As organizações da sociedade civil, como a Justiça Ambiental, apontam críticas à forma como o governo moçambicano tem conduzido as consultas públicas sobre a legislação da terra. Anabela Lemos, diretora da Justiça Ambiental, denuncia a alegada falta de transparência e acusa o Executivo de se acomodar aos interesses do setor privado e das multinacionais no acesso e ocupação de terras. A questão da usurpação de terras começou quando começaram os investimentos estrangeiros a entrar em Moçambique. Nós temos boas leis, por exemplo, a Lei da Terra é uma lei fantástica que protege o cidadão, mas a implementação é que é o problema. E isso, para mim, é algo grave, porque se temos uma lei que é tão boa e temos sistemas para ver, porque é que está a acontecer a usurpação de terra? Acontecia. E então a questão que acontece muito é, vem um investimento estrangeiro, sempre vão à primeira visita para o campo com representantes do governo e nessas visitas informam a comunidade que vão beneficiar com o projeto, vão ter empregos, vão ter vidas melhores, vão ter até pontes pequeninas, porque às vezes as comunidades têm dificuldades de passar do outro lado do rio, são riachos, às vezes vão ter pontecas, como eles chamam, vão ter acesso aos mercados. Promessas que não acontecem. Nunca acontecem. Além de eles darem a terra deles, a compensação é ridícula. Há compensações de projetos de plantações, como da Portocel e da Green Resource, que deram 100 meticais ou 200 meticais. Estamos a falar de 1 ou 2 euros. E sim, 1, 2, 3 euros. E depois pagam por uma árvore 100 meticais, que é euro e 20 cêntimos, ou uma coisa do género, depende do exchange rate. E depois esquecem que essa árvore todos os anos dá fruta. Essa árvore, além de dar fruta, é um meio de subsistência que eles vão vender ao mercado. E pagam, e que comem, alimentam-se, secam. Por isso, é um crime que está-se a fazer. E depois querem que o povo fique calado. Não diga nada. Claro, começa-se a levantar vozes. Por exemplo, neste momento está a haver graves problemas em Teta, porque a Vale, a companhia de carvão, veio em 2004, começou a funcionar em 2010, 11, e tudo aquilo que prometeu às comunidades não fez. Além de haver ainda hoje membros da comunidade e oleiros que ainda estão à espera da sua compensação justa. Pagaram 20 ou 30 mil meticais, que seja o que for, destruíram negócios, principalmente oleiros, que era um meio de vida bom, eles viviam bem, destruíram isso tudo e agora venderam para a Vulcan, que é uma companhia indiana, e vão-se embora sem sequer cumprir com aquilo que prometeram. Está a haver manifestações, está a haver problemas, está a haver constantemente, mesmo com os próprios trabalhadores, porque os próprios trabalhadores começaram a ver, então estão a vender isto, não nos falaram, não nos informaram, só disseram que vão vender e que a firma vai tomar conta da responsabilidade. Mas onde é que está o documento? Onde é que está o documento que diz que eu vou continuar com o mesmo salário, com as mesmas condições? Aonde? Então eles querem que a Vale pague aquilo que deve aos trabalhadores, deixem trabalhar e depois, quando a Vulcão vier, emprega, porque eles sabem, já têm consciência depois de tudo que têm sofrido, que não é aquilo que dizem. E enquanto não está no papel, mesmo às vezes está no papel e não é cumprido. E passam a responsabilidade entre a companhia e o governo. E andam nisto e as comunidades é que são afetadas. E estas injustiças estão a começar a acontecer em várias províncias. E é assustador, porque nós temos que começar a pensar que quando te tiram tudo, tiram-te a tua terra, tiram a tua subsistência, ficas sem nada, começas a levantar a tua voz, és atacado, o que é que acontece? Qual é o nosso futuro se continuamos a fazer isto? Revolta e guerra. O que é que está a acontecer em Cabo Delgado? Por muito que se olhe e apontam-se os dedos para o radicalismo muçulmano, não é só isso. Porque os muçulmanos e o radicalismo sempre houve nesta parte da África. E porque só agora é que tantos jovens estão a coisa? Porque já não têm esperança na vida. E isso é muito triste quando chegamos a esse ponto. E depois é o espaço da sociedade moçambicana, cada vez a fechar, cada vez a fechar. São poucas vozes que se levantam e quanto menos vozes se levantam, mais essas vozes são atacadas, são ameaçadas e isso assusta. Só dizer uma posição, que eu disse o ano passado, fui atacada durante 2 semanas pela internet por todo estilo de pessoas. Claro que houve pessoas que me defenderam e houve pessoas que pensam da mesma maneira que a Já, não somos sozinhos neste universo, mas
Foi horrível. E isso é o suficiente para muita gente calar. Para que é que eu vou falar? Primeiro, não há relação nenhuma na maioria dos grupos da sociedade civil com o Estado para podermos conversar e aconselhar, porque acho que a sociedade civil é uma parte integrante da governação de um país. E aqui não existe essa integração, esse respeito que existe. E a terra agora está-se a mudar, está-se num processo de lei, começou no tempo do Covid, e claro que é impossível fazer-se um processo público no tempo do Covid, que não se podia ter mais que 10 pessoas juntas, depois passou para 20. Querem impor certas mudanças que são riscos. Já agora, com a lei que existem todas estas falhas, então vai ser muito pior. A maioria das pessoas não estão a dizer que é contra uma revisão, mas a revisão tem que ser uma coisa que pense no povo, que pense primeiro nos cidadãos e não no negócio. Pois, uma revisão justa e naquilo que a nossa realidade mudou e tudo que pode acontecer, mas não como está a ser feita. Nós estamos a fazer um levantamento, vários grupos da sociedade civil, e estamos a ir às zonas rurais, estamos a fazer questionários e a maioria das pessoas não tem a mínima noção. Além de não ter a mínima noção, tu quando fazes um questionário à pessoa, primeiro tens de informar a pessoa para ela poder responder-te. Se me vierem fazer a mim um questionário de um assunto que eu não sei, por exemplo, medicina, o que é que eu vou responder? Eu vou responder a uma camada de porcaria. Então, como é que podemos estar a fazer uma revisão de lei nestas condições? O Governo garante ter estoques de trigo suficientes para fazer face às necessidades da população até o próximo mês de junho. Caso não seja encontrada uma solução para pôr fim à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que são os dois maiores produtores de trigo, pode haver escassez de produtos a partir de julho. O que lhe pergunto é, o que é que acontece num cenário destes? Num cenário desses, o trigo, o pão, é muito a base da nossa alimentação em Moçambique. Um cenário desses pode ser muito grave para o país. Já houve, no passado, greves do pão, só o aumento do pão, que fez com que as pessoas fossem à rua e houvesse coisas horríveis. Então, esperamos que isso não aconteça. Ao mesmo tempo, é um aviso daquilo que já vem advocar há muitos anos, a soberania alimentar. Enquanto nós estivermos a depender de país para a nossa alimentação, situações dessas vão piorar. E agora é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Amanhã vai ser uma cheia num país que nos fornece, seja que alimentação for, e eles vão pensar primeiro no país deles, depois exportar. Então nós temos que começar, mais uma vez, a pensar na crise que vivemos, na situação a nível global e pensarmos muito seriamente em sermos soberanos na nossa alimentação. E nós temos terra, nós temos 70% ou 60% da nossa população que é camponesa e podemos fazer. Por que é que não fazemos? Já estamos independentes há mais de 40 e tal anos e andamos aqui a depender de países, a depender para tudo e mais alguma coisa. A nossa dependência tem que acabar, senão vai destruir o nosso país. Era Anabela Lemos, diretora da ONG Justiça Ambiental, neste Magazine de Ciência.